Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, sexta-feira, vamos a mais uma aula de pintura country no EVA, especial de Natal. A proposta de hoje é um snow, boneco de neve, com técnica simples e fica muito bonitinho para decorar aí sua árvore de Natal e onde mais você achar legal para estar aplicando o recorte. Então, para o corpo do nosso boneco de neve, eu utilizei dois tons de tinta acrílica country da True Colors. Eu misturei uma parte de pó de arroz com uma parte de pétala branca, são proporções iguais. Então ele vai dar um tom de pérola bem clarinho, tá? Para a jaqueta, duas demãos da cor azul cadete. Para a árvore, fundo pleno na cor guacamole, aqui nessa parte superior, e na parte inferior no tronco foi a cor coco queimado. Utilizei pincel chato macio para essa técnica, fundo pleno, não tem segredo, e o narizinho de cenoura, fios de ovos, ok? Aqui no narizinho eu não fiz com pincel chato, eu utilizei o liner. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer uma técnica aqui na jaqueta jeans. Então, para isso, eu vou pegar um pouquinho da tinta branca, coloco aqui na minha paleta, e vou utilizar um pincel chamado pincel leque, tá? Esse aqui é de cerdas, ele não é de cerdas macias, ele é de cerdas duras. Para fazer um falso jeans aqui na nossa jaqueta. Então, eu vou molhar a pontinha do pincel, só a pontinha, tiro o excesso num pano, eu tiro o excesso no pano úmido mesmo, pego um pouquinho da tinta e trago aqui na paleta. Trabalho os dois lados, porque eu quero que ele fique riscadinho. Aqui na peça, você vai fazer horizontal e vertical. Então, vamos lá, vertical, mão suave, para formar essa trama. Não precisa exercer força. Deixa eu virar do outro lado, para ver se ainda sai tinta. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Eu não sei se está aparecendo aí no vídeo. Isso, sim. Ok? Vou dar uma secadinha rápida, porque quando você for fazer o horizontal, não pode estar molhado, porque senão arranca, tá? Agora vamos fazer o outro lado da mesma forma. É bem facinho e é uma técnica bem rápida. Prontinho, apenas isso. Enquanto ele vai secando, agora nós vamos trabalhar o corpinho do nosso snow. Eu não quero que ele fique assim chapado. Então, nós vamos pegar uma esponja dessas que imitam esponja marinha. Essa daqui é uma esponja sintética, de banho mesmo, bem furadinha. Nós vamos molhar essa esponja na água, tirar bem o excesso. E com a cor lua cheia, que é um cinza, vou colocar aqui na paleta para que vocês possam ver como é que é feito o trabalho com a esponja. Faz uma bonequinha com a esponja, carregue pouca tinta, aperta girando e bate bem em pé para que você possa notar a textura que se formou aqui na paleta. Essa textura que tá aqui é a mesma que vai aparecer aqui no recorte. Nós vamos bater dos cantos para o centro. Com o lado limpo da esponja, nós vamos bater do centro para fora, sem retirar muito, porque eu quero que apareça essa textura, ok? No rostinho, a mesma coisa, não tem problema que vai pegar aqui no narizinho, não tem problema, porque dá pra gente dar uma limpada. Deixa eu pegar um pouquinho mais, ficou clarinho demais. Tiro o excesso, só pra poder
a água abrir essa tinta. E vamos secar, ok? A esponja coloque na água, já tire a tinta dela para que ela não estrague. E põe de lado. Vou dar uma secadinha rápida para que a gente possa dar continuidade. O corpinho ainda está molhado, mas dá para fazer a jaqueta já. Eu vou dar um zoom aqui rapidinho, para que vocês possam ver agora a etapa do sombreado. Deixa eu pôr aqui, posicionar. Então, eu vou utilizar pincéis angulares. Hoje eu vou trabalhar com o pincel 16 e o tamanho 8. São dois tamanhos ideais aqui para se trabalhar com a peça desse tamanho. Mas pode usar número 12 também. Então, pincel angular, nós sempre temos que hidratar. Aqui, deixa eu ver, tem essa cor aqui. O sombreado da jaqueta, nós vamos fazer com a cor verde negro, para deixar agora as áreas de profundidade. E para clarear a parte de luz, nós vamos utilizar a cor branca. Então, aquilo que eu já sempre expliquei nos vídeos anteriores, depois que se hidrata o pincel, tira o excesso no pano úmido, carrega de tinta na ponta do angular, trabalha bem essa tinta no azulejo, deitando bem a cerda do pincel, apertando para que a água que está atrás vá lá na frente, puxe essa tinta e forme o degradê, tá? É esse o processo todo para se fazer um bom sombreado. Vamos fazer essa divisão aqui ao centro, deita bem o pincel, deixa eu fazer ele abrir a tinta. Pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz, aí você escolhe a posição que é melhor para você. A primeira demão com essa tinta fica transparente, a tinta ainda não pegou ainda a tonalidade que eu desejo, tá? Então ela demora um pouquinho mesmo, na segunda demão ela já vai ficar melhor. Então nós fizemos a primeira profundidade, agora eu vou fazer a lateral. Vou virar a peça aqui para vocês. Vou fazer essa ponta, deita bem a cerda do pincel, porque precisa abrir esse degradê, tá? Vou bater o mop para suavizar só um pouco, suavizar e expandir só um pouquinho. Deixa eu dar uma limpadinha aqui onde borrou. Novamente, agora eu vou fazer um lado do pescoço. Deixa eu tirar isso daqui. Um lado do pescoço. É que ainda tá molhado o lado de lá, então eu não posso trabalhar essa região ainda. Tem que aguardar a secagem e acelerar no secador. Ok? E agora, enquanto vai secando, vou fazer a parte de baixo da jaqueta, fazendo sombra sobre o corpo. Nessa região, onde nós fizemos essa textura, eu vou utilizar a cor ferro óxido. Eu vou queimar essa cor e já vou dar essa profundidade com essa mesma cor, direto, tá? Então, vou pegar aqui um pouco do ferro óxido. Trabalha bem no azulejo, deixa essa cor ficar transparente e fluida. Porque ela tem que tomar cuidado porque ela mancha, tá? Ela mancha se você não trabalhar bem o degradê dela. Mas trabalhando bem com a quantidade certa de água, ela vai tranquilo. Vou fazer aqui embaixo, deito o pincel, mão suave, firme, e vou fazer aqui o contrário, para unir esse V aqui, tá? Um e um. Vou bater o mop, para tirar qualquer marquinha que fique. E vou fazer esse lado
esse lado de cá, porque aqui não dá pra fazer ainda, porque tá molhado. Então, a gente repete. Eu não coloquei água no meu pincel ainda, porque ele está bem hidratado por enquanto. Eu só vou colocar conforme a necessidade. Deixa eu tirar a marquinha. Suavizo, para depois fazer a emenda. E também, esse sombreado precisa ser feito 2 vezes. Eu sempre repito, eu sempre faço 2 vezes. Vou fazer agora aqui, nessa parte do rosto, que está próximo à jaqueta. Eu não vou fazer a volta inteira, ok? Lembre a forma como é que eu faço os ovais? Carrega na mesma cor, ferro óxido, trabalha bem para que ela possa formar um degradê sutil. E nós vamos fazer um movimento de C. Ponta para fora, entra bem dentro daqui da região do rostinho e sai. Ponta para fora, deita bem o pincel e sai. E assim você tem um sombreado largo, com volume, de uma vez só. Acho que aqui já deu uma secada. Vamos dar prosseguimento, então, à jaqueta. Eu vou fazer novamente a divisão central, para que vocês possam perceber como que agora na segunda demão ele aparece mais. Vamos lá. Muito bem. Vamos fazer agora aqui novamente. Sempre coloque a peça a seu favor, tá? Para que você tenha uma boa posição e confortável para poder pintar, ok? Vamos lá. Vamos fazer aqui embaixo novamente. Muito bem. A mão bem suave, não precisa exercer força para fazer sombra, tá? A força eu coloco um pouquinho mais no azulejo, para que a tinta entre bem na cerda do pincel. Vou fazer aqui sem arrancar, né, o centro. O ideal é secar. Muito bem. E agora eu vou fazer a luz. Então, eu vou trabalhar esse lado de cá e essa parte oposta aqui. Só que aqui ainda tá molhado, então eu vou começar aqui. O branco precisa insistir, tá? Eu fiz umas 3 vezes para ele ficar bem branquinho. Então, você vai fazer a primeira luz úmida, né? Vai secar e vai repetir. Precisa insistir mais essa tonalidade. Para bater o mop, como ele tá sujo de azul, limpe-o primeiro no pano úmido, descarregue e seque num papel. Pode ser num paninho também. Aí sim você pode ir para a peça. Vou fazer também a parte superior da cabeça do Snow, porque aqui em cima ele recebe maior incidência de luz, porque é topo. Mesma coisa, ponta para fora, entra e sai. Ponta para fora, entra e sai. Vou fazer essa mesma luz também nessa região apenas. Bastante tinta e também tem que repetir, ok? Ponta para fora, entra aqui e sai. Mão suave. Vou insistir aqui novamente.
deita sempre a cerda do pincel inteira, tá? Tirar a marquinha. Deixa eu ver se aqui já tá bom. Vamos fazer aqui, ó, primeiro essa região. E vou suavizar. E assim vai aparecendo, vai dando volume, vai aparecendo a sobreposição. Esse cantinho também recebe luz. Esse cantinho também. E aqui eu vou repetir a sombra de profundidade, tá? O ideal é fazer primeiro a luz aqui, depois dar continuidade aqui. Vamos repetir a parte de baixo e também aqui no pescocinho. Então, notem que é um processo repetitivo, tá? O que vai dando volume é o sombreado, repetido umas 2 vezes, porque aí você consegue chegar num tom em degradê muito bonito. Só uma vez, às vezes, ele não dá uma tonalidade legal. Por isso que eu faço sempre suave, porque é mais fácil para consertar, caso necessite, do que você depositar a tinta com pouca água, né? Assim ela fica mais pigmentada, então a tendência é manchar. Então trabalhe sempre assim, mais claro, mais suave, porque fica mais fácil para consertar, caso precise, ou retocar qualquer coisa. Vamos dar profundidade aqui debaixo da jaqueta. E aí eu faço uma expansão aqui. Aqui deu uma sujadinha, deixa eu limpar. Vou trabalhar a luz aqui de novo. Descer aqui também. E depois eu repito essa parte mais escura. Aqui o branco demora um pouquinho mais para pegar, então tem que insistir. Uma hora vai. Muito bem. Limpar onde passou. Sempre limpe na hora, que é pra evitar, né, as manchas. Uma dica legal também que eu quero deixar pra vocês é o seguinte: quando você utilizar o secador, aqui no caso, espere a peça esfriar um pouquinho, porque se você colocar a tinta com a peça ainda quente, e precisar retocar ou consertar o sombreado, no caso, a tendência é você não conseguir consertar, porque ele vai secar mais rápido e aí fica a mancha lá. Então, o ideal, espere esfriar, aí sim você entra com o retoque. Esse é um erro até que bem comum. Vendo como ele já vai pigmentando mais? Agora eu só tô retocando as áreas que apagaram, né? Vou fazer aqui novamente.
tomar cuidado porque eu não sequei, né? Então corre o risco de arrancar. Ok. Joia. Eu vou retocar agora, repetir, né? Aqui no pescoço. É bem gostoso fazer essa técnica, requer treino, persistência, mas é bem legal. E eu tô assim procurando passar técnicas fáceis para quem tá começando, sem muita complicação, né? Porque o country tem bastante detalhezinhos, dependendo da peça, é bem demorado. Mas dessa forma aqui, são técnicas rápidas e requer paciência, é treinar bastante. E ó, uma boa sugestão, treinar no EVA, que se ficar ruim, joga fora, faz outro, né? No MDF já fica mais complicado de jogar fora e fazer outro, né? Então, no EVA é mais prático. Eu comecei assim, tá? Eu não tinha recurso a alguns recortes. E também não tinha, na época que eu comecei a pintar country, também não tinha muitas opções, isso já tem muitos anos. E quando tinha, eram caríssimos. Então eu comecei a treinar em EVA. E deu super certo. Eu tenho várias peças que eu fiz aqui em casa na época, de anos atrás, com apliques de EVA, e ninguém diz que é EVA, só que não põe a mão. Aí fica bem legal. Deixa eu consertar aqui, deixa eu até trocar de pincel, porque esse aqui tá muito grande. Vou pegar um menorzinho, vou consertar esse biquinho aqui, ficou torto. Peguei a cor errada, oh meu Deus. Acertar essa profundidade aqui, porque ficou estranho, né? Ficou fora de lugar, aí não fica legal. Bom, aí com esse mesmo pincel agora eu vou fazer a sombra do narizinho. Eu vou utilizar a cor chamada açafrão. Pegar um pinguinho da tinta só, porque o local é muito pequenininho. Trabalha aqui no azulejo para a tinta entrar bem na cerda. E a gente vai fazer essa sombra na área maior. Então, vem cuidadosamente, depositando a tinta. Traz ela um pouquinho mais à frente. Limpa aqui. Vou bater o mop só para suavizar. E pronto, é isso aí. Não tem muito o que fazer, porque a peça é pequena. Vamos ver agora. Vou fazer o olhinho. Não, minto, não vou fazer o olhinho. Tem que secar e fazer a bochechinha primeiro, tá? Vamos trabalhar a bochechinha. Deixa eu dar uma secadinha rápida. Nós vamos utilizar um pincel de cerdas chato e o giz pastel na cor 52. Esse aqui, ó. Que é um terracota. Esfrega aqui no giz pastel. Trabalha com o pincel de pé suavemente. E aqui no cantinho também, né? Não dá pra colocar muito, mas tem o outro lado. Ok. Agora nós vamos utilizar a cor pretinho básico para fazer o olhinho. Esse olhinho a gente vai fazer com um boleador de metal, com a ponta bem pequenininha, porque não há necessidade de fazer grande, e muito pequenininho mesmo. Então carrega a pontinha de preto
dá uma esfregadinha suave aqui no EVA, formando um ovalzinho. Carrega novamente. Deixa eu ver aqui. E mais uma vez. Com o mesmo boleador do lado bem fininho e a cor branca, nós vamos fazer uma luzinha numa bochecha de um lado, na bochecha do outro, bem legal. Vou trocar o boleador para fazer, ó, tá vendo? Isso aqui esse é bem pequenininho, esse aqui um acima do pequenininho, ok? Então esse aqui que é um acima, nós vamos fazer a boquinha, então carrega bem de preto. E nós vamos fazer tipo umas 5 bolinhas de uma vez só, sem carregar. Então vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, deu pra fazer 6. Certo? Agora eu vou pegar, deixa eu ver, esse lado maior, é do mesmo aqui, ó, só que o lado maior, carrega de preto e vou fazer os botões. Esse tem que carregar um de cada vez, tá? 2, 3, 4. De 4 a 5, o que couber. Com o liner, hidrato o liner, pega um pouquinho da tinta preta, que também foi previamente hidratada. Afina o pincel, deixa eu tirar essa bordinha de água. Vamos fazer aqui uma sobrancelha aqui, fininha. E também, vamos ver se vai dar, né? Porque tá molhado. E também aqui com o lado bem pequenininho do boleador, fazer uma luzinha nos olhos. Vamos ver aqui, um pinguinho, ficou grande. E um pinguinho. Pronto. Até ficou bom, ficou ruim não. Então aqui o boneco de neve está finalizado. Agora nós vamos fazer a nossa árvore de Natal, ou seja, o pinheirinho. Então esse aqui a gente deixa de lado para ele secar. Deixa eu colocar uma fita crepe aqui embaixo. Então o pinheirinho, nós vamos fazer uma técnica de chuva americana. Nós vamos utilizar uma escova de dente velha. Vai molhar essa escova de dente, tá? Você vai pegar um pouquinho do branco. Fazer entrar aqui, ó, nas cerdas da escova. E vai espirrar aqui na base da árvore. Lava a escovinha, né? E agora com a cor esmeralda, nós vamos repetir a mesma coisa, a mesma chuvinha americana. Então, já molhei, pega um pouquinho e faz por cima. Só isso. Vou dar uma limpadinha só aqui na parte do tronco. Pronto, porque aí fica mais fácil para fazer a sombra. Aqui no tronquinho, nós vamos utilizar a cor bombom de chocolate. Ela tá com o fundo coco queimado. Nós vamos dar agora, fazer o sombreado com coco queimado. Vou utilizar esse pincel número 8. Hidrata, tira o excesso. Trabalha no azulejo. Nós vamos fazer apenas essa região aqui que está por baixo do pinheiro, tá? Não precisa fazer a volta toda. Eu gosto sempre de trabalhar um lado e depois eu trabalho o outro. Então, descarrega a tinta descendo dessa forma, ó, bem larga. Notem que ela já dá profundidade e já desce também para a lateral do tronco, ó. Aí tem que secar e fazer o outro lado. Também é bom repetir 2 vezes.
Espere esfriar um pouquinho. Agora eu vou fazer o outro lado, ó. Você já consegue dar o volume direitinho, ó. Profundidade, luz e sombra. Vou botar um pouquinho aqui, só pra suavizar. Ok, é isso aí. Agora aqui, nas pontas do pinheiro, nós vamos utilizar a cor esmeralda, tá? Então, a gente só vai trabalhar as pontas do pinheiro. A gente não precisa também fazer esse zigue-zague, é desnecessário. Deixa eu só... Então, carrega de tinta esmeralda. Eu vou usar o angular 16, pode ser o 12 também, não tem problema. É que pincel grande, se você trabalha direitinho na paleta, você consegue já um sombreado largo, não precisa ficar repetindo tantas vezes, tá? Você já consegue uma vez só. Pode ser de cima pra baixo ou de baixo pra cima, ó. Fiz de cima pra baixo, certo? Vou fazer de baixo pra cima, vocês verem que dá na mesma. Ó. Vou virar a peça que eu quero fazer o contrário. E o centro da nossa árvore vai ficar iluminada. Vou só suavizar um pouco. E a nossa árvore tá pronta. A finalização das peças. Após a secagem, envernizar. Eu utilizo verniz acrílico fosco, eu acho melhor. Secou o verniz, aí você entra com a decoração. Então, eu fiz aqui, ó, tem um cachecolzinho que eu fiz com um pedacinho de tecido de algodão xadrez, que a gente vai depois amarrar no pescocinho. E na árvore, eu coloquei um botãozinho de madeira com a linha de algodão natalina para combinar, né, com a nossa peça, ó. Eu nem colei aqui o cachecol para mostrar para vocês. É bem simples. E depois é só ajeitar, cortar o excesso. Faz o furinho aqui para poder pendurar ou colar onde você achar legal. E ele cola fácil. A cola do EVA pode ser a cola branca, tá? E pode ser a cola de EVA mesmo. A True Colors tem essa linha de colas, é uma gama bem extensa de cola para tudo quanto é tipo de material. Eles têm tanto a cola branca extra, a multicola, e tem também a cola de EVA, tá? Eu vou deixar linkado aqui abaixo do vídeo todos os materiais que foram utilizados, as cores que eu utilizei, todo o material. E aí fica mais fácil para vocês poderem acompanhar. E com isso, finalizamos mais um vídeo nessa sexta-feira. Semana que vem damos prosseguimento a mais 2 peças, finalizando a nossa árvore de Natal. E depois eu mostro montando essa árvore de Natal com esses elementos que eu apresentei a vocês, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa um gostei aí pra mim, ajude o canal a crescer. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar comigo aqui até o final. Desejo um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Estaremos lá, firme e forte. Um beijo a todos. Tchau, tchau.